Olá, seja muito bem-vindo ao podcast The King. Esse espaço é dedicado ao evangelismo de rua em Portugal, onde nós vamos ouvir missionários, evangelistas, falarem sobre testemunhos que estão aqui em Portugal, onde vão levar a palavra do Senhor, tudo que tem enfrentado ao levar a missão e cumprir o ID do Senhor em Portugal. Como está escrito ali em 2 Timóteo, quando o apóstolo Paulo envia as cartas a dizer que todos que desejam viver piedosamente o evangelho de Cristo serão perseguidos. E hoje nós queremos dar esse espaço aos nossos evangelistas. E é com grande prazer que nós temos mais um evangelista para a glória do Senhor, que se chama Raul Maldi, e nós vamos estar aqui ouvindo sobre o seu testemunho, a sua palavra, a sua conversão, como ele conseguiu estar a levar a palavra do Senhor, cumprindo as missões do Senhor aqui nas ruas. E nós queremos dar esse espaço para ele. Seja muito bem-vindo, Raul. Esse espaço é para você falar da palavra do Senhor, meu querido irmão. Amém. Fica à vontade. Eu já queria agradecer o convite. É um dia para mim especial porque é para dar o testemunho, e quando nós damos o testemunho é para a glória de Deus, não é sobre nós, mas é para a glória de Deus. Aleluia. E tudo começou antes de passar para a parte do evangelismo. Tudo começou lá em 2019. Eu sempre vivi numa família assim um pouco conturbada de violência doméstica, então eu nasci nesse espaço, nesse ambiente. Eu era muito jovem e depois vi o meu pai a fazer coisas que menos boas para a minha mãe, e eu sempre cresci nesse ambiente, então eu fui crescendo num ambiente desse, e sempre eu fiquei sempre muito fechado no meu canto, não falava assim muito com ninguém. Tentava transpassar uma imagem, mas tentando disfarçar um pouco, porque eu andava na escola e eu tentava sempre disfarçar um pouco para que os meus colegas também não percebessem. E isso foi um bocado difícil na altura para mim, mas com o tempo foi passando, como eu cresci nesse ambiente foi um pouco difícil para mim. Eu era muito... Depois eu ficava muito fechado, eu não falava assim muito com ninguém, ficava no meu cantinho, fazia as minhas coisas, mas nunca... Era muito difícil para mim relacionar assim com as pessoas, mas eu sempre tentava disfarçar de alguma forma, e eu fui crescendo nesse ambiente. Então depois disso foi algo que foi passando. O meu pai depois, houve alguns casos que aconteceram. O meu pai depois foi para o hospital, ficou internado. Foi uma fase muito difícil, porque eu como criança se calhar nunca quis vivenciar aquilo, porque era muito difícil para mim. Então eu às vezes ficava no meu canto a jogar os meus jogos, não, era muito difícil para mim. E eu depois em 2019, o meu pai e a minha irmã foram à igreja. Depois disso, o meu pai saiu do hospital. E o meu pai e a minha irmã foram à igreja, e eles foram convidados pelo meu tio, que infelizmente também já faleceu. E eles convidaram, e depois eles foram para a igreja, e depois eu perguntei se podia ir, e eu fui pela primeira vez. Mas antes de passar para essa parte da igreja, eu queria contar porque que eu vim de uma religião assim, do hinduísmo. Então eu fazia coisas que eram uns rituais que a religião indiana tem, que são os rituais da parte dos deuses que eles têm, e eram milhares e milhares de deuses. E os pais do irmão Raul não eram evangélicos. Não. Cresceu nessa religião do hindu, acreditando naquilo que os seus pais ensinavam. Sim, eles ensinavam. Pronto, eu como também não sabia muito, eles é que me ensinavam a mim, aos meus irmãos, às minhas irmãs, eles me ensinavam essa parte. Então eu fui sempre crescendo nisso. E depois a minha mãe antes também tentou consultar a parte da bruxaria e feitiçaria para ver se ajudava o meu pai. Porque nós não... Eles dizem que acreditam em muitos deuses, mas depois, quando é para coisa, vão recorrer àquela coisa da bruxaria, feitiçaria, para tentar pronto, lá o senhor disse que tinha alguma coisa, alguém estava-nos a tentar contra a nossa família, tinha inveja da nossa família,
mas pronto, agora com o tempo eu fui aprendendo que se calhar não é bem isso, Sim. sempre foi um inimigo, não é alguém que se calhar, alguém até podia ter inveja da nossa família, mas eu sei que foi um inimigo Exatamente. tentar contra a nossa família. E depois disso, eles na parte, eles ensinavam que nós tínhamos que fazer algumas coisas em casa, uns rituais, e eu fui Nossa. fazendo, pronto, eu fui fazendo essas coisas, esses rituais, o que eles ensinavam, mas era sempre pior. Ou seja, eu fazia isso, mas dava sempre, acontecia sempre algo. Mas esses rituais, consegue explicar-nos mais ou menos como é que era feito os rituais? Era Assim, sempre sozinho? Tinha pessoas contigo? não, tinha a minha irmã na altura que ela me ensinava, ela disse que pronto, eu não sei falar muito bem indiano, então eu tinha que falar algumas palavras em indiano. Sim. Pronto, eu não sou muito fluente em falar hindu, então eles me ensinavam a fazer isso. Pronto. E depois o ritual era, tinha que andar pela casa toda a fazer com incenso Sim. e pronto, mas sempre E falar essas palavras. falar para Ok. que nem eu percebia o que é que eu estava a dizer. Exato. Nossa, eu fazia inconscientemente, sim, porque eu não sabia o que é que estava a fazer. Pronto, só obedecia basicamente ao que ela dizia, ao que a minha mãe também dizia Exato. para fazer. Tinha que fazer isto, mas foi sempre pior, foi sempre piorando as coisas. Pá, depois eu percebi como é que isto está a acontecer, porque tinha que sempre pagar ao senhor, né, para essas coisas, para fazer, mas sempre ia piorando. Como é que é possível? Se era para melhorar, como é que vai piorar as coisas? Exato. Pronto, e depois cresci num ambiente assim mais de família. Cada um foi para o seu cantinho, ninguém, pronto, se calhar também ninguém conseguia experienciar aquilo e ninguém conseguiu se conviver e relacionar pronto, entre nós, como família, era um bocadinho difícil na altura e cada um assim ia para o seu cantinho, cada um estava no seu quarto E foram crescendo assim, mas sempre Raul sentiu um vazio. Sim, exatamente. Porque estava, como o Raul referiu, estava sempre no seu cantinho a jogar o seu jogo e não falava muito, tanto na escola quanto em casa, mas sentia sempre um vazio. Sim, eu também tentava disfarçar às vezes, mas quando chegava a casa estava tudo igual. Então sempre foi mais difícil para mim, porque como irmão mais novo, ver aquelas coisas era muito difícil, porque pronto, já houve várias tentações de violência doméstica e nós sempre tivemos que chamar a polícia e pronto, acontecia sempre algo um bocadinho grave. Então Exato. o meu pai O seu pai ia fazer com a sua mãe. Sim, porque o meu pai gostava, pronto, era consumidor de bebida alcoólica, então, e era fumador e ele fazia, pronto, ele trabalhava, mas chegava a casa, antes de chegar a casa, tinha que estar sempre a beber o seu copinho, e assim. Ele ficava também no seu canto. Devido também aos acontecimentos com a minha mãe, foi um bocadinho mais complicado. E via sua mãe sofrer daquela maneira e tentava eu tentava ajudar, mas na altura o que é que eu poderia fazer também? Não, Exato. não, o meu pai tinha o dobro da minha força também. Graças a Deus que os meus irmãos ajudavam sempre, que eles já eram mais velhos, eram todos mais velhos na altura, mas eles, pronto, também, às vezes como o meu pai tem o dobro da minha força, então era muito mais complicado para nós. Também vocês não tinha entendimento, Sim, como agora o Raul tem. É verdade. E isso foi o que gerando em mim raiva e rancor do meu pai. Sim. Ficava todos os dias, não, eu não quero, já não quero o meu pai aqui em casa. Pronto, a minha família também já não queria o meu pai em casa. Nós sempre tentávamos algo, olha, se voltas a fazer isso, tu vais sair de casa ou assim, vai-te acontecer alguma coisa, ou podes ir parar à prisão. Mas pronto, cada vez que nós íamos, até que quando chegávamos ao tribunal, o meu pai sempre pedia perdão e disse que ia tentar melhorar. E nós, pronto. Mas também não tinha entendimento, ele. Sim, ele não tinha entendimento, mas pouco a pouco agora, graças a Deus, ele vai conseguindo entendendo, já está muito mais. Agora, hoje, podemos ver uma mudança que ele está mais calmo e já não faz nada daquilo que ele fazia. E também porque foi convidado pelo seu tio, que hoje não está conosco, para ir à igreja. Uma igreja evangélica. Sim, uma igreja como o Raul estava a dizer. Sim, agora passando para essa parte quando eu fui convidado para a igreja, a primeira vez que eu fui lá, eu ouvi o pastor falar, eu estava a falar de uma pregação,
E pronto, eu comecei a chorar porque foi uma pregação assim muito forte. Ele falava comigo e eu chorava, mas não sei porque é que Eu chorava. sabia por quê. Mas, mesmo porque eu ouvia, depois quando eu já estava na igreja, fui frequentando, ouvindo a palavra de Deus, continuava na escola ainda, ouvindo a palavra de Deus, fazia o meu curso, mas mesmo assim eu continuava com aquela vida de pecado, aquela vida Sim, que desagradava a Deus. Deus, sim. Era um bocado difícil porque tinha que renunciar muita coisa e era Renunciar muitas coisas, é verdade, exatamente. renunciar, e para mim era muito difícil deixar aquilo que eu já gostava de fazer, mas mesmo assim eu depois consegui compreender a palavra, fui ouvindo as pregações, é uma igreja muito conhecida, hoje já não ando lá, porque como eu estudei Sim, mais, sim. fui estudando mais e vi que não era uma igreja bíblica, é muito Sim. conhecida. Sempre tem um início. Sim, mas tudo começou lá, Exato. tudo Deus começou nos lá. direciona, depois Sim. ele vai Sim. abrindo o nosso Sim, entendimento. é isso. Eu fui debruçando na palavra de Deus e Deus abriu o meu entendimento e aos poucos eu fui conhecendo mais a palavra de Deus. Aleluia. Pronto, e houve incoerências bíblicas, eu tive que sair de lá. Mas depois disso, antes de sair de lá, eu estava a trabalhar, eu já era cristão, eu já tinha me batizado na igreja. Foi 1 de agosto, se não estou em erro, foi em 2020, agosto de 2020, e eu batizei-me nas águas. Eu consegui entender o propósito do batismo e foi que tinha que largar tudo mesmo, Sim. ou era tudo ou era Não nada. era nada. Ou dava 100% ou não dava, não podia dar 99%, não podia dar 70% nem 80%, eu tinha que dar 100%, eu deixava tudo. Pronto, deixei tudo, porque eu era viciado em muitas coisas. Além dos videojogos, eu era ladrão, era mentiroso, falava muitas mentiras, era mentiroso compulsivo. E isso foi causando em mim depois, de tudo o que eu passei, pronto, foi Sim, causando em mim claro, um sim. pouco assim devido às Revoltas e circunstâncias, tudo, sim, assim. assim. Às vezes causava isso, tinha muita raiva das pessoas também. Não sabia porquê, mas pronto, agora eu já compreendo, mas tinha muita raiva das pessoas. Quando alguém falava muito mal, assim, eu pronto, quase que partia para a agressão, Agressão. mas sim. Mas além de ser muito calminho, às vezes podia acontecer essas coisas. Mas sempre depois, quando eu batizei-me, eu percebi que houve ali uma mudança muito grande, porque quando eu decidi entregar tudo e largar tudo, eu percebi, não, agora tenho que viver para Deus. Glória a Deus. Não, Glória a Deus. não dava tudo ou dava nada. Depois fui frequentando a igreja, depois eu já tinha aquela rotina de casa, trabalho, igreja, mas eu nem sempre contentava-me com aquilo, para servir no ministério. Mas na igreja, para mim, pronto, como eu já estava na altura assim de saída, não podia dar mais de mim naquela igreja. Então, um dia que eu estava do trabalho, eu já estava muito cansado, estava a sair do trabalho e eu chamei o Uber e mesmo já conhecendo a Deus, já cristão, já andava a praticar a sua palavra, mas mesmo assim havia algo quando eu saí do trabalho, eu pedi a Deus, eu chamei o Uber, já estava muito cansado de tudo, cansado de tudo. Sim. Eu entrei dentro do Uber e ia chegar para casa, eu disse, Deus, eu já não aguento mais. Eu disse que queria morrer. Nossa, Eu disse, Deus, mata-me aqui. meu Deus. É um bocado forte, sim. Eu disse, mesmo já sendo cristão, disse, Sim. mata-me aqui, mata-me agora, porque eu já não aguento mais. Depois Deu do uma- batismo, Depois depois do, da ba- depois do caminhada. batismo, sim, depois do batismo, depois de tudo, isso foi em 2021 já. Depois do batismo, depois de tudo, eu disse que já não aguentava mais. Então, e naquele mesmo Uber, o Espírito Santo diz, ainda não é chegada a tua hora. Amém. Ainda não é chegada a tua hora. Foi muito forte porque eu ali comecei a chorar porque foi muito algo que eu não esperava, mas Deus Glória a mesmo Deus. tocou e disse ainda não é chegada a tua hora. E depois passou um tempo, eu estava no trabalho, estava a fazer as minhas coisas e eu lesionei-me no trabalho
e fiquei em casa. Ou seja, fiquei em casa durante um bom tempo, foi dezembro de 2021, fiquei em casa e depois, eu estando em casa, para mim, as pessoas pensam que foi a pior parte, porque eu estava em casa, estava lesionado e foi no tempo do Covid também, foi no Sim. tempo do Covid. Sim. Eu estava com o braço ao peito, porque eu lesionei-me, ou seja, além disso, eu apanhei Covid. Sim. E como o apóstolo Paulo diz, eu tinha um espinho na carne. Eu considero que aquilo que é algo no corpo, porque Sim. eu não conseguia ficar assim sentado, só conseguia ficar deitado. Eu não conseguia. Muita dores, Sim, tinha muita dor e eu não conseguia ficar não assim, só mesmo deitado. E certo dia pronto, estava a almoçar, sentei-me na cadeira um bocadinho para almoçar e ouvi o Espírito Santo me disse: eu quero que tu vás para as ruas para pregar a tua palavra. Nossa. Estava sentado, não, ouvi só assim uma voz e eu, pronto, comecei mais uma vez, comecei a chorar, porque foi algo tão forte que eu sei quando é uma convicção do Espírito Santo. Sim. Eu sei como ouvi a primeira vez, eu sei como Deus fala vai falando. E eu quero que tu vás para as ruas para pregar, mas eu disse, Senhor, mas eu sou muito tímido, eu não falo com ninguém. Eu digo, como é que eu vou, como é que eu faço? Como o Senhor vai me usar se eu nem falo, nem Sim. converso? Oh, meu Deus, dá ousadia. Como é que uma pessoa assim tímida ia para a rua? Exato. Além do mais, como é que vai sozinho? Mas mesmo eu obedeci, eu logo comprei um speaker, um alto-falante, Sim. aquele que a irmã Sim, mostrou. que a irmã trouxe. A irmã mostrou, comprei logo aquilo e comprei uma câmara para ficar ao peito, porque eu sei que foi uma convicção tão grande que eu logo fui pesquisar para comprar os equipamentos necessários para pregar. Então, depois passou um tempo, eu disse: Deus, se tu queres mesmo que eu vá para a rua, tens que enviar alguém, senão eu não vou conseguir sozinho. Sozinho, exatamente. Além de sozinho, entre aspas, que eu não costumo dizer sozinho, que Deus vai sempre connosco, o Espírito Santo vai sempre connosco, mas mesmo é aquela luta, é a luta da carne. Eu não quero estar, parece que estou ali sozinho, ninguém vai me auxiliar, assim. Era muito complicado mesmo. E foi passando o tempo, depois, em 2022, um pastor norte-americano veio cá, ele é evangelista. Ele também é considerado pastor, que também a irmã e o irmão já falaram, que é o Philip Blair. Ele veio cá e eu percebi que aquilo foi a resposta de Deus às minhas orações. Então, a partir daí, começou uma nova jornada em 2022. Porque foi uma semente lançada por ele. Ele lançou uma semente. Então, a partir daí foi a primeira vez que eu preguei também. Nas ruas, sim. Logo após ele ter pregado, ele perguntou se alguém queria pregar e eu disponibilizei para pregar e dei o meu testemunho. Eu estava muito nervoso porque era a primeira vez, mas como tinha ali irmãos e irmãs, foi um bocadinho mais fácil partilhar e as pessoas ouviram. Graças a Deus as pessoas estavam lá a fazer uma rodinha e também foi encorajante. Sim. E a partir daí fomos criando assim um grupo de evangelistas, mas depois disso, nós fomos evangelizando nas ruas, nós falamos a palavra de Deus. Eu conhecia a irmã Cristina, estava lá comigo, o outro irmão, que é o Daniel, e mais outros irmãos, mas depois disso houve um tempo em que eu fiquei sozinho, entre aspas, que eu nunca digo que estou sozinho, é sempre com Deus. Houve um tempo que, pronto, fiquei sozinho e eu já era tímido, então se for sozinho, como é que eu vou fazer? Pregou o evangelho sozinho? E eu digo, como é que é possível? Pronto, eu ia, mas eu até ao chegar ao Oriente, eu costumo fazer um caminho, mas até dava uma volta maior, para poder falar. Estava tão nervoso que eu dava uma volta maior só para até chegar. Eu sabia que o caminho era fácil de chegar, mas eu dava sempre uma volta maior porque estava tão nervoso. Eu ficava muito nervoso porque eu não ir falar ali. Eu tinha um cartaz também, mas eu tinha a minha câmera, o meu speaker, mas era muito difícil para mim ir sozinho, entre aspas. Depois disso, quer dizer, eu
porque eu, assim, eu ia sozinho, entre aspas, mas tinha sempre aquela convicção que Deus estava comigo. E eu sabia que quando eu orava, eu pedia a Deus para enviar mais irmãos, mais irmãs Sim. naquela época, que, para estar comigo e evangelizar. Pronto, eu ao evangelizar e depois aparecia pessoas e Deus confirmava sempre para eu não desistir. Ou seja, Deus enviou, eu lembro de um vídeo que eu tenho no YouTube, uma senhora falou, olha, não desistas, continua. Uau. E foi muito forte. Eu acho que eu cheguei a ver também os comentários. Exato. A senhora disse não desistas, para não desistir, continua. E eu vejo que aquilo foi resposta de Deus. Para continuar levando o evangelho Sim. nas ruas, aqui Mesmo em Portugal. eu digo que se eu parasse, acho que pronto, já não sabia o que é que vou fazer. E agora, o que é que vou. Eu estou aqui para servir ao Senhor, mas qual é que vai ser o meu propósito se eu parar? Vou o quê? Vou continuar no trabalho, em trabalho de casa, aquela rotina? Não, não, não. Eu não queria isso, então eu fui orando, pedindo a Deus, envia mais irmãos, Deus envia mais irmãs para estarem comigo. E foi assim, aconteceu. Um dia eu fui evangelizar no Oriente e apareceu o Miguel e a Cristina, assim do nada. Fizeram assim uma surpresa. Eu até gosto de deixar tudo apontado no telemóvel porque eu Sim. escrevo a jornada, eu escrevo sempre anualmente, de ano em ano, a minha jornada com Deus. E eu escrevi Uau. em 2023, tenho no telemóvel e tudo, e aqui também, que eu escrevi que Deus, eu estava-me a sentir sozinho, mas tu respondeste às minhas orações e enviaste o Miguel e a Cristina para me auxiliar. Tem um livro aí a surgir. Um livro a Eu surgir. costumo escrever anualmente a jornada com Deus e tudo que os anos vão passando eu tenho escrito. Glória a Porque Deus, não não é vai só- ser em vão essa jornada. Porque há sempre altos e baixos, mas eu gosto de deixar tudo apontado porque Sim. a minha fé fica ativa. Porque eu ontem estava a ler até e fui vendo as coisas que Deus falava Uau. e tudo batia certo e Glória a Deus, Jesus. foi muito impactante essa parte. E depois fomos continuando a evangelizar e pronto, era eu e ela e o meu irmão Miguel e continuámos nessa do evangelismo no Oriente, íamos sempre para o Oriente, ainda não íamos para outro sítio e fomos continuando até que Deus foi trazendo mais irmãos, mais irmãs. Amém. Foi algo que, ou seja, Deus deu mais daquilo que eu estava a pedir ou pensar. Sim. E foi assim um grupo grande, hoje somos um grupo grande. Eu creio que vêm mais pessoas para a glória de Deus e nos auxiliar também. Amém. E, Aleluia. e o Senhor tem ajudado a nos evangelizar e tem sido uma jornada muito desafiadora, Amém. porque sempre que nós vamos para as ruas não é algo desafiante. Além de nós já sabemos um pouco da palavra de Deus, mas é sempre desafiante estar na rua, alguém pode nos tentar fazer alguma coisa Sim. assim. Nós às vezes ficamos sempre com aquele receio, mas Aham, o sim. Senhor tem ajudado sempre. Amém. E assim, né? Ai, é muito lindo, né? É um testemunho forte. seu. Você estava falando, né, da família. Você se questionava, né, nessas práticas, o que eu estou fazendo aqui? Sentia aquele vazio dentro de você? Sim, sim, muito, muito. Eu ficava muito, como eu disse, ficava sempre fechado no meu quarto, no meu cantinho. Porque hoje, né, conhecedor da palavra, aceitou, você vê que é totalmente diferente, não é? Hoje vejo, sim, a transformação. E como que a sua família lidou com tudo isso? Pronto, você se converter, aceitou Jesus, agora com esse trabalho, a sua família tem o apoio ou eles acham que isso é loucura? Como que é? Conta um pouquinho pra gente. Sim, eles consideram que eu ainda sou um bocado louco por ir para a rua, mas o que é que este louco vai fazer? Falar de palavra de Deus? Como é que pode uma pessoa que estava fechada no quarto, tímido, não falava com ninguém, como é que pode ir para a rua assim? Mas pronto, eu ainda eles não são cristãos, mas creio que Deus vai tocar na vida deles. Em nome de Jesus. Eles vão conhecendo a palavra pouco a pouco e também o testemunho, né? Exato, o Porque testemunho. o testemunho acho que eles podem ver a minha transformação. Exatamente. Mas pronto, para a minha mãe não foi assim nada muito, não foi bom porque eu vim daquele contexto do hinduísmo, Sim. da religião, que acreditava em vários deuses Sim.
como é que eu acreditava em vários deuses e agora só creio num, que é o Senhor Jesus Cristo. Como é que pode? Eu, eu até às vezes, porque em minha casa tem um templo, tem um templo de vários deuses, eles e a minha mãe e às vezes o meu pai, pronto, como eles ainda não têm aquele entendimento que pronto, eles vieram de um contexto bem diferente, Sim. que é Sim, cultura, a cultura, e, sim, a sim, cultura de geração. Moçambique, a cultura da Índia, Sim, e sim, e a geração em geração foi Sim. ensinando que aqueles deuses é que são os verdadeiros. sim, Pronto, eles têm lá eles têm lá o seu templo, aquele templo lá em casa. Eu às vezes fico assim um pouco chateado porque eu vejo aquilo e eu sei que aquilo desagrada a Deus, mas Exato. eu sei que no tempo certo Deus vai também trabalhar na vida deles, assim como fez na minha vida também. exatamente. Ou seja, eu às vezes digo que podia obrigar eles, mas não posso fazer nada. Não posso Você é uma obrigar. ponte, você é uma ponte que o Senhor vai usar, Sim. né? Quem Para convence alcançar a vida é dele. verdade. E quem convence é o Espírito Santo. Exatamente. Às vezes nós queremos, às vezes no contexto de evangelização nós queremos Forçar, quase forçar a né? pessoa, mas pronto, nós sabemos que não podemos, né? É verdade. Sabemos que no tempo certo Deus vai fazer. Eu vou crendo e eu vou mantendo essa fé que Deus vai trabalhar na vida da minha mãe, Amém, em e nome do de meu Jesus. pai e do meu irmão e a minha irmã mais nova a minha irmã mais velha já frequenta também a igreja, graças a Glória a Deus, ela Deus. também já se batizou. Glória a Deus. Ela foi a primeira até quando eu andava na outra igreja e pronto, ela está na sua caminhada. Sim. A minha irmã mais nova também já está indo à igreja e ela vai conhecendo a palavra pouco a pouco. Eu sei que tudo é no tempo de Tudo é no Deus. tempo exato. E pronto. E é um testemunho marcante, porque os pais ainda têm uma outra religião. E Sim. você já conhece a verdadeira palavra, né? Já conhece o verdadeiro Deus. E ainda continua, Sim. porque querendo ou não, acaba sendo duas cordas, né? Uma que puxa para o lado, mostra os deuses deles, e você para o outro. Mas eu creio que o que prevalece, né, é o Senhor, porque Ele que tem estado te incentivando ainda a continuar nas ruas. É isso mesmo. E Eu acho que ali Deus está lançando a semente e vai vir a colheita em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós vemos ali também no Instagram do irmão Raul, pregas, vai levar a palavra do Senhor, e tem vários vídeos onde filmas, né, a pregar, a levar a palavra do Senhor. E ele chamou muita atenção a Sim. nós, uma palavra, uma pregação a qual o irmão Raul estava fazendo nas ruas, e um segurança chamou a atenção do irmão Raul e pediu para parar. Conta um pouquinho para nós sobre esse episódio. Como é que foi? esse dia foi um bocado desafiante porque agora eu entendo um bocadinho porque, mas não se deve fazer isso, mas vamos aprendendo. Exato, nós vamos aprendendo, Vamos aprendendo a exatamente. cada dia, porque já depois de ser evangelista, Deus já me começava a dar muita ousadia de ir a eventos, a ir a concertos, a ir para o centro comercial. Sim. Pronto, eu senti da parte de Deus que deveria ir, estávamos a evangelizar em Loures, e eu senti o Espírito Santo a falar que eu deveria ir lá para dentro. E eu vou lá para dentro fazer o quê? Vamos expulsar depois na hora. Sim, Então, sim. depois foi isso que aconteceu. Então eu consegui pregar um bocadinho, falar um bocadinho, depois obviamente veio a segurança e disse que eu devia ter Exato. separado. Sim, mas eu ainda preguei ao segurança. Isso. Ainda consegui pregar ao segurança que ele devia se arrepender dos seus pecados e que Sim. não devia parar, porque não devia parar esta obra, porque esta obra era do Senhor. Era do Senhor. Pronto, depois aí, eu fui-me embora. Sim. Consegui ainda falar aquele tempinho. Da palavra. Porque é uma ousadia, né? Quem traz essa ousadia é o Espírito Santo. Porque hoje nós estamos a viver um mundo, irmão Raul, que as pessoas hoje não falam a verdadeira palavra que está na Bíblia. A gente tenta enquadrar o mundo dentro da igreja, né? Sim. Então, como o Raul tem feito, ele vai para as ruas e às vezes muitos cristãos veem isso no irmão Raul, mas vê mal. Os próprios cristãos não concordam, porque
cumprir o ide do Senhor, ide por todo mundo e pregar o evangelho, não é o levar o evangelho só em 4 paredes, porque aqueles que estão lá, não vou dizer que estão curados, né? Mas a Bíblia diz, né, que Jesus veio para os que são enfermos, né? Sim. Não para os que já estão ali dentro ouvindo a palavra. Então, quando o irmão Raul, eu creio que quando o irmão Raul é incentivado com essa ousadia de ir para as ruas pregar o evangelho de Deus, é pelo fato de não ver as outras pessoas ir para o inferno, vamos ser sinceros. Amém. Para o inferno, Amém. porque a gente conhece a salvação e a gente quer compartilhar a salvação do Senhor. Agora lembrei-me de uma coisa que a irmã disse, que quando eu estava na igreja, eu conhecia já um grupo de jovens e um grupo e uma pessoas que eram muito mais chegadas a mim, e essas pessoas diziam que eu devia parar de pregar o evangelho. E eu perguntei, mas como? Dentro da própria igreja. Como é que as pessoas dentro da própria, ditos cristãos têm que dizer que eu tenho que parar de pregar o evangelho? Como assim? Meu Deus. Pronto, sendo assim, depois eu tive que sair porque já não concordo, além de já não concordar com as práticas que eles falavam, essa parte acho que me tocou mais, porque como assim, se Deus disse que eu tenho que ir e os cristãos estão a dizer que eu tenho que ficar dentro da igreja, sentado, a servir na igreja, não é algo que é mau, servir dentro da igreja, não é mau, porque cada um tem o seu propósito, o seu propósito dentro da igreja, fora da igreja. A palavra de Deus fala que Deus designa uns para apóstolos, uns evangelistas, profetas. Uns até podem estar a servir em casa com a sua família. Exatamente. Cada um tem o seu propósito, mas como é que eu, depois de eu ter falado isso para a irmã, e a irmã está-me a dizer que eu tenho que parar de pregar o evangelho? É complicado, né? Porque Jesus fala, ide. E o evangelho não tem que ficar só na igreja, porque como que as outras pessoas lá fora vão ouvir se não tem quem pregue, quem fale, né? Então Deus usa as pessoas para também levar lá para fora, capacita. Glória a Deus. Para alcançar aquele que está perdido, que está cego, que não conhece. Só está com escama, né, nos olhos, né? Então, eu acho que a gente tem que pedir muito direção a Deus, que até mesmo as pessoas que estão da igreja possam enxergar com esses olhos, né? E isso nós temos que fazer. Verdade. E, amiga, pode falar. A gente quer saber, Raul, você nas ruas, né? Tem assim várias histórias, testemunho, tem algo assim que marcou sua vida para poder compartilhar com a gente? Tem. Uma que foi em 2022. Sim. Já há algum tempo, foi que eu e um irmão estávamos a pregar na rua. Foi no Rossio. Nós estávamos lá e tinha uma pessoa que estava a coxear da perna, e o Espírito Santo disse que eu devia orar por aquela pessoa. Então pronto, eu abaixei, orei por aquela pessoa, consegui compartilhar da palavra de Deus também, porque eu acho que era de outra religião também. Ele dizia que eu orei pela perna e ele parou de coxear, começou a andar normalmente, e foi um grande... Nós, quando vamos para as ruas, parece que não acontece nada, mas depois, quando o Espírito Santo fala, nós temos que obedecer. E quando eu orei por aquela pessoa, ele foi curado. Para a honra e glória do Senhor. Foi, acho que mais que marcou. Que marcou a sua vida. Sim. E essas coisas, nós não vivemos muitas vezes dentro das 4 paredes. Sim. Por mais, são poucas vezes que acontece uma cura, que hoje nós podemos ver, são poucas vezes, mas quando nós estamos lá fora, nós temos muitas experiências com Cristo também, de levar o Evangelho do Senhor, não só dentro da igreja. E o espaço que nós sempre estamos dar aqui do podcast The King é para isso, é para que os evangelistas de rua também possam ter voz para falar do que acontece ali fora. Porque as pessoas verem, eu sempre digo que as pessoas verem um vídeo pequeno, como o vídeo do Raul, né, o vídeo ali da livraria The King, o vídeo do Miguel, o vídeo da Cristina, a levar a palavra do Senhor nas ruas, vê um vídeo pequeno de 30, 40 segundos, mas não sabe o que realmente se passa naquele longo tempo a você pregar o evangelho. Pessoas são curadas, pessoas são libertadas, pessoas aceitam Jesus, porque a Bíblia diz que uma vida para ele, né, vale mais
Muitos. Amém. Irmão Raul. Glória a Deus. Irmão Raul, como tem visto a realidade espiritual aqui em Portugal? Dos tempos passados e de agora, o que tem visto? Desde 2022. Exato. Ah, Depois do Covid, vamos ser. sim, eu vejo que, primeiro eu sei que cada cidade, cada região tem seu principado e seu potestade, eu vejo isso. E a palavra de Deus fala sobre isso, que cada cidade, cada país tem cada principado, a sua potestade. Mas eu vejo que ainda nós temos espaço para pregar a palavra de Deus. Exatamente. Glória a Deus por isso que nós ainda ontem falava isso com os irmãos, que nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho. pregar o Evangelho, nós ainda temos liberdade. E na parte mais espiritual, vejo que é um confronto porque as pessoas quase aqui são muito fechadas. Aqui o país é um país muito fechado, Muito fechado. cada um na sua, só quer aquela rotina, como eu digo, casa, trabalho, casa, as pessoas estão com muita pressa de chegar a casa, uma vez que o inimigo tenta distrair com o trabalho, ocupar a mente só com o trabalho, só quer ganhar dinheiro. Eu quando eu prego nas ruas eu digo que a nossa vida não é só casa, trabalho, casa, comer, dormir, pagar Viajar. contas, né? Como é que as pessoas podem pensar nisso, que a nossa rotina seja só isso? Eu tento ver que nós temos um propósito. E é isso que eu prego nas ruas, que nós temos um propósito e que nós não podemos só ficar nesta rotina. Casa, ou até mesmo no contexto cristão, casa, igreja, trabalho. Eu vejo que principalmente para os cristãos, que há muito além disso, que cada um tem o seu propósito, mas que de forma que dos não crentes, que é mais uma rotina de casa, trabalho, mas eu vejo isso que é um país muito fechado e nós temos que orar porque às vezes pode até acontecer que as pessoas, quando estão mesmo na sua rotina, as pessoas podem parar, ouvir um pouco da sua palavra, porque às vezes as pessoas só querem apanhar o autocarro, querem apanhar os comboios e não param para ouvir, mas as pessoas que param para ouvir recebem a palavra de Deus. Glória a Deus. E nós oramos para que cada vez que eu entro para o evangelismo, eu tenho que fazer um preparo. Eu gosto de me preparar espiritualmente, porque eu não só posso chegar àquele dia e evangelizar. Não. Tem que ir para a batalha. Tu vais para a batalha. Eu costumo dizer que nós vamos para o exército. É como se fôssemos para o exército. Nós não podemos ir para o exército sem preparo. Neste caso é o preparo espiritual, que é a oração, o jejum, dobrar os nossos joelhos, colocar a nossa cara no pó e orar muito e fazer muito jejum, porque nós não sabemos o contexto de Lisboa. Sim. Porque se Deus quisesse, podia dar uma visão espiritual para nós vermos, assim como também já fez com os profetas, que Deus dava uma visão para abrir, as pessoas viam, os profetas viam o que acontecia, mas nisso nós, enquanto Deus não, pela sua vontade, não quiser, Ele faz, se Ele quiser, Ele não faz. Exatamente. Nós vamos continuando crendo em Deus, mas tem que haver preparo espiritual. Eu não posso ir para a rua, chegar naquele dia, ir para a rua e pregar o Evangelho. Não, tem que haver ali um preparo muito grande antes de ir para a rua, porque senão, como é que, sem vida de oração, É verdade. eu posso estar ali, como é que eu não posso estar a pregar palavras sem orar primeiro, sem jejuar. Tem que ser dias primeiro de luta em casa, dobrar o nosso joelho, e depois sim, e tem que estar tudo bem, né? Não pode haver conflitos, não pode haver mágoas entre os irmãos. Como é que eu depois posso pregar a palavra se houver conflito nas igrejas, se houver conflito entre irmãos? Não posso estar a pregar a palavra assim. Primeiro temos que consertar tudo isso e depois é que vamos fazer o nosso trabalho de evangelismo. Glória a Deus, Jesus. E quando vocês se colocam assim, para sair às ruas, para fazer o evangelismo, já sofreram assim, algum ataque?
E como que vocês conseguiram lidar com aquela situação? Eu já, Compartilha. sim, sim. Um que a irmã Cristina e o Miguel já mencionaram, que foi no evento LGBT. Sim. Sim. Na altura nós éramos um pouco mais ousados e nós gostávamos de ir a esses eventos. Eu principalmente quase que dizia para irmos a esses eventos porque eu creio que também não, na minha visão, eu creio que também aquelas pessoas também precisam do evangelho, não é? Exato. Sim. Eu sei que estamos a invadir o espaço das pessoas, mas se uma pessoa ouvir o evangelho ali e se for salva, É isso. e se ganharmos uma alma, já valeu a pena nós estarmos ali. Glória a Deus. E um dos acontecimentos, eu por acaso nesse dia, além de já nós irmos já para pregar, o nosso speaker, o nosso altifalante, ficou sem som. Quando chegámos no ponto certo para evangelizar, ficou sem som. Eu perguntei como é que isto é possível, se eu já tinha carregado o speaker, estava tudo bem, e parecia que quando o irmão começou a pregar e ficou sem som. Eu nessa altura fiquei até um pouco chateado comigo mesmo, porque como é que isto é possível? Eu depois vi que era uma batalha espiritual. Sim. Depois, eu costumo ficar também mais na parte das gravações, e o irmão estava a pregar, a palavra de Deus, e pronto, nós tínhamos a polícia ali ao lado também, estava connosco a acompanhar-nos, mas uma distração levou que uma pessoa deu assim uma chapada, assim, passou assim a rosar a minha cara e no telemóvel e estragou o telemóvel, até partiu um bocadinho, até trouxe aqui, ficou aqui um bocadinho todo riscado aqui. Para levar o evangelho, foi Eu comecei a gravar aqui, ficou um bocadinho todo arriscado. Eu tinha comprado o tripé e o speaker, mas ficou todo danificado e ainda foi um bocadinho caro, mas foi, saiu ainda mais. e ficou um bocado danificado, mas pronto, nós não sabíamos, a reação foi um bocado assim, uau, alguém nos tentou agredir. Pronto, porque nós estávamos a pregar a palavra de Deus. Nós não estávamos a fazer também mal a ninguém, nós só estávamos a falar da palavra de Deus, a falar dos pecados. Sim, mas mesmo conseguiram assim, transmitir a palavra? Sim, conseguimos transmitir. A pessoa, infelizmente, também depois acabou por fugir. Eu não consegui encontrar nada a parte do microfone também ficou danificada, nem sequer encontrei. Pronto, fico um bocadinho chateado na altura, mas aconteceu o que aconteceu, mas nós permanecemos firmes e é uma experiência para a vida inteira. Sim, porque foi a primeira vez que isto aconteceu e nós não sabíamos como é que vamos reagir, porque pode acontecer outra vez. Pode, exatamente. Nós nunca estamos preparados quando vamos às ruas. E a segunda situação foi que eu estava a evangelizar nas ruas, quando estava sozinho. Eu costumo trazer um cartaz assim um bocado, fala sobre os pecados e fala sobre a nossa alma, que nós queremos passar a eternidade, é no céu ou no inferno, e houve pessoas que quase chegaram a mim a confrontar mesmo, muito perto, e eu respondi sempre à base da palavra, e pronto, as pessoas, graças a Deus, conseguiram se acalmar e não aconteceu assim algo pior, mas sempre as pessoas são mais agressivas porque o meu cartaz chama muita atenção, então as pessoas chegavam mesmo perto a perto e eles, pronto, quando eu respondia à base da palavra, eles ficavam assim mais calmos e... Exato. Mas o irmão Raul hoje nunca vai sozinho, né? Sempre está ali graças a Deus, com essa equipa preparada, que é a irmã Cristina, o irmão Miguel, que tem uma equipe grande para levar o evangelho do Senhor nas ruas e plantar, né, a semente do Senhor, porque às vezes acho que as pessoas realmente devem imaginar, lá vão loucos ali. Tem uns que acham, né? E é muito ousado, né, da sua parte falar sobre o pecado. Não é porque o ser humano não está pronto para ser confrontado assim sobre o pecado. Se a gente tivesse esse entendimento do que realmente é o pecado, ai meu Deus, se nossos olhos abrissem, né, para ver o espiritual, porque é duro as pessoas ser confrontadas sobre o pecado. Eu sinto falta, Raul, até mesmo dentro das igrejas. Eu não sei qual a sua experiência, mas por onde eu já passei, eu sinto essa necessidade de fazer essa pregação
e confrontar sobre o pecado, porque muitos estão lá dentro, a gente peca toda hora, todo momento, a gente está lutando contra o pecado para se afastar dele, mas eu acho que a igreja deveria pregar mais sobre isso. Qual que é a sua visão, Sim. assim, sobre isso? Eu vejo que nas igrejas, agora nas que frequentei, os pastores falam só sobre a teologia de prosperidade, Sim, que nós vamos ser bênção nesta terra, que não vai acontecer nada, mas como é que não vai acontecer nada se os apóstolos sofreram perseguição e foram mortos, da maneira como eles foram mortos? Sim. Como é que nós estamos a falar de tu vais ser bênção, tu vais reinar nessa vida? Os pastores que falam isso. Sim. Como é que nós, e se eu falar de pecado, as pessoas, se calhar os irmãos vão ficar mas para que estás a falar disso? Sim. Tens de ser mais manso. Como é que... Não, nós temos que ser como Paulo Júnior e falar a verdade, confrontar. O João Batista ele não era muito mansinho, não. O João Batista era muito direto no que dizia e aconteceu o que aconteceu. O João Batista, ele foi preso e decapitado porque pregou a palavra de Deus, confrontou o rei e pronto, e a sua esposa fez o que fez e aconteceu aquilo que aconteceu porque ele confrontava as pessoas. A realidade é que ele não era de palavras mansas, não. Não era, exatamente. Assim como Jesus. Nós temos que ser, apóstolo Paulo fala que temos que ser imitadores de Jesus. Então Jesus, o próprio Senhor Jesus confrontava as pessoas e muitas vezes tentaram o matar. Mas ele sempre, como não era chegada a sua hora, ele conseguia sempre escapar. Imagina se o Senhor Jesus ficasse lá e podia acontecer alguma coisa. Não, o propósito dele não era morrer naquela altura, sofrer a perseguição, mas o Senhor Jesus tinha o seu propósito, que ele sabia que ainda não era chegada a sua hora, mas ele ia lá, ia no templo, confrontava as pessoas. Então, se ele confrontava as pessoas, porque é que nós não podemos confrontar? É verdade. Então, nós temos que falar mesmo sobre o pecado, nós não podemos ser assim muito mansos, relativizar, os pastores falam que nós vamos ser bênção. É verdade. Eu vejo, essa é a minha visão. Nós temos que falar do pecado. Só existem dois caminhos, dois caminhos, né? É verdade. Só existe dois caminhos, não existe um neutro ali, não existe. Às vezes o meu cartaz é assim um pouco mais... A irmã Cristina sabe também, porque eles às vezes até ficam com um pouco de receio, porque é muito... confrontante, confrontante, exatamente isso, confrontante. E choca muito as pessoas. E no cartaz está escrito, que eu não percebi o nome, o que está escrito no cartaz? De um lado eu tenho onde vais passar a eternidade, céu ou inferno, e na parte de trás fala de 2 Coríntios 6:9, que é a lista de pecados. Uau, e anda com esse cartaz para todos os lados nas ruas? Quando está bom tempo eu costumo levar. Uau. Mas os irmãos às vezes têm sempre receio que... Pronto, é um bocado, porque as pessoas mesmo vão chegam até nós querendo nos bater ou assim, mas nós tentamos acalmar. E uma pergunta aqui mais ousada, o irmão Raul, por ter vindo de uma família, o pai era indiano, e algumas pessoas percebem que como o irmão Raul tem essa mistura, né, a gente consegue ver também pela sua fisionomia, já alguma pessoa indiana vindo você pregar, confrontaram? Não confrontaram, mas eu no Instagram tinha os meus primos e as minhas primas e eles deixaram-me seguir desde quando eu comecei a pregar a palavra de Deus. E começaram a falar menos comigo. Sim. Da própria família. Da própria família, pessoas que moravam perto de mim, hoje eles moram noutro país, mas deixaram-me de seguir, pronto, falam menos comigo. Sim. Mas pronto, com a minha irmã eles falam normalmente, que a minha irmã mais nova. Mas com você já não fala. Comigo, pronto, desde que eu comecei a partilhar a palavra de Deus, vejo que há ali uma barreira, né? Uma barreira entre... Eu não guardo mágoa, pronto, eu não vou guardar mágoa de ninguém, mas Deus triste Jesus também. pede para que a gente não venha guardar, né? É um pouco triste ver as pessoas da própria família dizer
ou pensar até, Uhum. como é que ver o seu primo agora está a falar disto e aquilo, como é que vê esse tipo, além de verem a transformação, que eles já sabiam que era de outra religião, e verem que Sim. agora que eu sou cristão, para mim eu fico um pouco triste, mas pronto, a Sim. vida que segue. Exato. E Deus vai te preparando os caminhos, né? Nós Sim. que somos servos do Senhor, nós nunca ficamos sem resposta dele. Amém. Glória a Deus. Ele sempre traz pessoas para nos mostrar que é o caminho que ele deseja, que é levar a palavra, levar o ID. É como eu sempre digo, nós temos a pérola de grande valor, que é Jesus. É impossível esconder essa pérola, porque quando Jesus voltar, ele vai cobrar de nós. O que você tinha, meu servo? Eu te dei nas mãos, Sim. né, Raul? Eu te dei nas suas mãos, Raul. E você, em vez de fazer com que pudesse multiplicar, você Chegar, sim. enterrou. Então, o que o Raul está fazendo é aquilo que Deus já pôs desde o ventre da sua mãe. Nunca imaginei. Vai levar a palavra. Hoje, se eu visse o antigo Raul antes e depois, eu não podia imaginar como é que é possível Deus fazer isso. Sim. E das experiências que eu já vivi, hoje posso testemunhar que Deus é real. Então, Glória a Deus. eu tenho que se não compartilhar para mim, não pode ficar só para mim. Exatamente. Eu tenho que levar a palavra a Deus. Aleluia. Mesmo que o contexto de ser cristão também não é fácil, porque o cristão também sofre, é muito difícil. Além de sofrer perseguições, mas o cristão sofre uma luta entre o carne e o espírito. Exato. E é muito difícil. Muito difícil. Eu às vezes até falo, Deus me ajuda porque eu não te quero desagradar. A verdade é essa, que nós não queremos desagradar a Não Deus. queremos. E a palavra de Deus fala que a porta é estreita. É. A porta é estreita. É muito difícil. Como é que, se a porta é estreita e são poucos que entram por ela, a palavra de Deus fala isso, são poucos que entram por ela, nós temos que batalhar a cada dia e melhorar nem que seja só 1% a cada dia, Exato. até chegar ao dia da sua vinda. Glória a Deus. E está a dizer sobre a porta, eu sempre digo até para o meu filho, tem 14 anos, que a porta estreita, nem as nossas roupas vão poder entrar. As roupas que eu escolho, que eu quero, nada vão poder entrar. A porta larga entra tudo que eu tenho, eu quero e desejo. Agora, a porta estreita, nem as minhas roupas vão poder entrar. É forte o evangelho. É demais. Raul, assim, uma palavra que você deixa também para aquelas pessoas que estão assistindo, que tem esse desejo no coração de fazer, mas tem receio, tem insegurança, tem medo. Uma palavra assim de encorajamento. Exatamente. Sim. Primeiramente, que não desistam. E antes de qualquer coisa, nós temos que orar primeiro para saber qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas e que o Senhor nos irá capacitar. O Senhor nos irá capacitar e nos dar ousadia. O Senhor fez por mim, com uma pessoa bem tímida, que não falava com ninguém, estava sempre no seu canto, mas hoje podemos ver a transformação que deu. Nós não podemos ir pela nossa força, mas pela capacitação do Espírito Santo, que nos dá ousadia a cada dia para pregar o Evangelho. Glória a Deus. E o Senhor nos vai fortalecendo a cada dia e nos vai ajudando e vai, à medida que nós vamos indo para as ruas, o Senhor vai nos capacitando. Aleluia. E vai nos abrindo as portas. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, irmão Raul. Obrigada, irmão Raul, por compartilhar esse testemunho, que eu digo que todo podcast que nós temos aqui com os irmãos, nós crescemos mais ainda, porque, como o irmão disse, não é fácil levar o evangelho, mas quando eu vejo também os irmãos aqui a pregar, a falar, vejo os vídeos ali e falo, meu Deus, o meu amor por almas é muito pequeno, porque eu sempre oro ao Senhor que não me dê ouro e nem prata, mas me dê amor por almas. Por isso que nós estamos aqui nesse podcast. Obrigada, irmão Raul, por esse testemunho. E nós vamos deixar ali escrito nas redes sociais do irmão Raul. Se vocês quiserem ali segui-lo, ajudar também com oração que nós pedimos, né, para que possam orar por nós, para que possamos manter, levando o Evangelho do Senhor. Nós vamos deixar na descrição as redes sociais do irmão Raul, para que você possa seguir ele ali.
E continue nos seguindo. Obrigado por estar conosco no podcast, espalhar o Evangelho. Continue enviando o link do YouTube para outros irmãos, porque esse espaço realmente é para pregar o nome de Jesus, levar o nome de Jesus a Portugal. E eu quero orar com o irmão Raul. Nós queremos orar, né, Camilinha? Antes de orar, eu só queria partilhar aqui uma Sim, passagem, se for possível, tenho que Fica à cantar. vontade. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os seus pés do que anunciam as coisas boas. Aleluia. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? Nossa pregação. Então, que nós possamos pregar a palavra de Deus e não desistir e saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Jesus. Aleluia. Obrigada. Então vamos orar. Obrigada, Senhor. Obrigada. Senhor, obrigado por esse testemunho. Obrigado pela vida do irmão Raul. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem o capacitado, tem usado. E nós cremos, Senhor, que nada é em vão na Tua presença. Quando a semente é lançada, quem faz crescer é o Senhor. E nós também queremos declarar que o Evangelho alcançará a família do irmão Raul. E ele testemunhará o nome de Jesus na vida da família dele. Em nome de Jesus, porque cremos que nada é em vão. O Senhor começou a boa obra e irá terminá-la sobre a vida do irmão Raul e sobre a sua casa. Em nome de Jesus, pois nós declaramos o poder do Senhor na sua família. E Ele voltará para testemunhar isso aqui, a sua família diante dos pés da cruz. Porque nós sabemos que não há outro Deus além de Ti. Tu és o meio, Tu és o começo, o meio e o fim. O princípio é o Senhor, meu Pai. E nós acreditamos na Tua palavra. Em nome de Jesus, obrigada por esse podcast. Obrigado, meu Pai, por nos dar essas ferramentas de levar o Teu nome. E continua capacitando a vida do Raul, capacitando para levar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém.